3, versículo 16. Grande Deus, aleluia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Grande Deus, aleluia. Exaltado seja o nome. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Oh, Deus fiel, glória, grande, grande, grande. Filho de Deus, aleluia. Grande Deus. Encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Amém. Quero falar um pouco essa noite sobre o tema: somos templo e morada do Espírito Santo. Meu Deus, grande Irmãos, Espírito temos uma aleluia, grande verdade aleluia, e que precisamos confessar. grande Deus, É difícil grande se adaptar ao novo ambiente. Se você é novo convertido, se te serve de consolo, eu sei muito bem o que você passou e a igreja também sabe muito bem o que você está passando. Porque quando estávamos no mundo, estávamos andando de acordo com as leis caídas desta terra, nós andávamos na balada, nas bebidas, só Deus sabe por onde andávamos. Mas quando aceitamos o Evangelho, nós entramos em um mundo totalmente diferente daqueles que estávamos no passado, em outrora. Perceba que se antes estávamos nas baladas, nas rodas de fofoca, no mundo, agora nós entramos para um lugar onde se lê a palavra de Deus, se ora ao Senhor, se adora Jesus Cristo. Então há um choque, porque é um ambiente muito diferente. E se antes nós lutávamos para não vir à igreja, hoje nós lutamos para não deixar de ser igreja. E por que nós lutamos para não deixar de ser igreja? É muito simples. É porque o diabo, o adversário das nossas almas, ele tenta dia após dia nos afastar da presença de Deus. E o diabo, ele não nos tenta com aquilo que não chama a nossa atenção. Pelo contrário, o diabo, ele só coloca diante de nós aquilo que vai chamar a nossa atenção, aquilo que vai fazer brilhar os nossos olhos, mas também o nosso coração se alegra, porque sabemos que por mais que o diabo nos tente, o Senhor é fiel para nos guardar em seus caminhos. Há quem diga que a igreja não é perseguida ou que ele não passa prova. Quando aquela pessoa que diz isso, de fato ela não sabe o que está dizendo, porque se andamos na contramão do mundo, então é óbvio que o mundo vai nos tentar, vai tentar tirar a nossa fé, nós vamos andar na contramão dele, mas nós sabemos que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que o mundo tem para nos oferecer. Se nós trouxéssemos os irmãos da igreja de Corinto, a qual Paulo escreve, e nos dessemos a oportunidade para eles, com certeza eles diriam que a sociedade de Corinto estava os pressionando. O povo de Corinto era um povo que tinha costumes mundanos, era um povo que consumia muito vinho, era um povo que era entregue à idolatria, à prostituição. Só que nós sabemos que Paulo, ele vai escrever esta carta para fortificar a fé dos irmãos em Corinto, para que eles pudessem continuar firme na presença de Deus. Então, quando nós olhamos para o capítulo 3, do versículo 16, nós encontramos Paulo escrevendo. E ele escreve para quem? Paulo, ele escreve para os cristãos de Corinto. E quem são os cristãos? Os cristãos são os filhos de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1 diz: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Só que pode te chocar, mas é uma grande verdade. Eu não posso ser irresponsável de não dizer isso para você. Nem todos que estão na face dessa terra são filhos de Deus. Nem todos que se dizem adorar ao Senhor são filhos de Deus. Deus tem as suas criaturas
e Deus tem os seus filhos. Qual é a diferença? A criatura é alguém que Deus criou, mas não reconheceu como pai, não aceitou o seu filho como Salvador. E aquele que é filho de Deus? Aquele que é filho de Deus, ele foi criado, mas ele recebeu Jesus como Salvador. Ele reconheceu que Deus é o seu Criador, que Deus é o seu Pai. Existem pessoas que estão aproveitando da graça comum, a chuva que vem sobre ela, o alimento que é colocado sobre a sua mesa, recebe todo tipo de bênção. Eles querem os benefícios, mas eles não querem aceitar a Deus como seu Pai, não querem aceitar a Jesus como Salvador. Só que os filhos de Deus são diferentes. Eles recebem o alimento, eles recebem a chuva, eles recebem as bênçãos, mas eles reconhecem que Jesus Cristo é o seu Salvador. Eles reconhecem que Deus é o seu Criador e o seu Pai. Também podemos dizer que o cristão, além de ser filho de Deus, ele também é um imitador de Cristo. João capítulo 12, versículo 24 nos diz assim: em verdade, eu vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Jesus está dizendo entre linhas que ele iria morrer, e na sua morte ele iria produzir muitos mais frutos. Se o cristão é o imitador de Cristo, se o cristão é um pequeno Cristo que segue os caminhos do Salvador, o que ele tem que fazer? Ele tem que imitar Jesus. Então, se Jesus morreu, ressuscitou e produziu muitos frutos, nós também nascemos, mas temos que morrer para este mundo, para viver exclusivamente para Deus. Quando nós morremos para o mundo e vivemos para Deus, significa que não é mais a nossa vontade que tem que ser feita, não é mais do nosso jeito que as coisas têm que caminhar. Significa que se morremos para o mundo, agora é a vontade de Deus sobre a nossa vida, é o jeito de Deus sobre a nossa vida, é a vontade de Cristo sobre a nossa vida. Todo aquele que entregou a sua vida para Jesus e morreu para o mundo, não coloca mais os seus prazeres, as suas ideias e os seus desejos acima da vontade de Deus. Aquele que morreu para o mundo, se entregou para Cristo, ora dessa forma: Senhor, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a sua vontade que tem que ser feita na minha vida. Não é o meu querer que tem que ser realizado, é o seu querer que tem que ser realizado na minha vida. O cristão também é o embaixador do reino. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 2:5-20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? O embaixador é uma pessoa que está fora da sua pátria, em um lugar estrangeiro, e está representando a sua nação. Ele levanta a bandeira da sua nação em uma terra estrangeira, em uma terra estranha. Se a terra não é dele, então significa que ele não fala como os nativos. Então significa que ele não anda como as pessoas que moram naquele lugar. Então significa que ele não fala de acordo com o que as pessoas falam naquele lugar, mas ele representa a sua nação. Se somos embaixadores de Cristo, nós não permanecemos a este mundo, mas levantamos a bandeira da Nova Jerusalém, que é a nossa verdadeira cidade e a nossa verdadeira morada. Se estamos aqui neste mundo, não podemos falar de acordo com este mundo. Se estamos aqui neste mundo, não vivemos os costumes deste mundo. Se estamos aqui neste mundo, não vivemos segundo as ideias deste mundo, mas nós vivemos de acordo com a nossa pátria celestial, o céu que estamos aguardando. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos peregrinos em terra estranha, mas a trombeta já vai soar e nós voltaremos para a nossa pátria que é de Deus. Além disso, o cristão não se envergonha do Evangelho de Jesus. Quem foi que disse isso? Foi apóstolo dos nossos dias? Não. Foi filósofos dos nossos dias? Não. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu vou repetir: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Eu sou crente dentro da igreja, mas também não tenho vergonha de ser crente fora da igreja. Eu sou crente na minha igreja, mas também sou crente na igreja de outras pessoas. Você
Você já parou para fazer uma análise do que estamos vivendo nos dias atuais? Quando ligamos a televisão e assistimos os jornais, nós encontramos países comunistas que estão perseguindo os nossos irmãos em outros continentes, na África, na Europa, na Ásia, em tantos lugares existem pessoas que estão sendo perseguidas porque servem a Jesus e se denominam cristão, pessoas que não podem sair na rua com Bíblia porque são apedrejadas, pessoas que não podem professar a sua fé se não são espancadas. A gente ainda vive em um país que permite o Evangelho ser pregado. A nossa religião não é proibida, mas mesmo assim, tem gente que é crente há 10, 20, 30 anos, coloca a Bíblia escondida debaixo do braço e torce para ninguém ver ela na rua, porque ela está indo para a igreja. Vivemos em um tempo onde pessoas chegam no culto, têm vergonha de adorar a Deus, tem vergonha de dar glória a Deus, tem vergonha de levantar a mão para Jesus, tem vergonha de falar o que Jesus tem feito na sua vida. Tem pessoas que têm rede social, coloca na sua rede social novela, coloca na sua rede social futebol, mas não tem coragem de colocar um versículo da Bíblia. Porque se colocar, alguém do trabalho vai falar, alguém da escola vai questionar, e ela tem vergonha de mostrar que ela serve a Jesus, que ela professa a fé do cristianismo. Só que a palavra de Paulo saiu daqueles tempos, atravessou as eras, chegou nesse culto dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quem não tem vergonha de adorar Jesus aqui, irmão? Quem não tem vergonha de levantar a mão para Jesus e dar um glória para aquele que te salvou? Eu não tenho vergonha de dizer que sou crente. Eu não tenho vergonha de dizer que sou batizado com o Espírito Santo. Eu não tenho vergonha de falar em línguas estranhas. Eu não tenho vergonha de andar com a Bíblia na rua. Eu não tenho vergonha de dizer que sou crente na igreja, fora da igreja, na escola, onde for. Jesus me salvou, Jesus nos transformou, Jesus nos batizou. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Sim, só que nós somos o templo de Deus. Se atente para isso. Nós somos o templo de Deus quando estamos unidos, porque quando estamos unidos, nós formamos o corpo de Cristo. Quando estamos unidos, nós formamos o templo de Deus. Luiz, e essa igreja? E esse templo? É o corpo de Cristo? Não. Essas paredes, esse teto, esse chão, esse lugar, é só um lugar que Deus nos proporcionou para que nos reunimos e não ficamos debaixo do sol, não ficamos debaixo da chuva, mas é apenas paredes, é apenas concreto, é apenas um lugar onde nós nos reunimos. Mas templo de Deus, igreja de Cristo, corpo do Senhor, somos nós quando nos reunimos. Existe um movimento chamado movimento dos desigrejados. Quem é esse movimento? Aqueles que abrem a boca para dizer: eu sou crente, mas não vou à igreja. Eu sou crente dentro da minha casa. Eu sou crente porque eu oro no meu quarto. Não preciso de igreja, não preciso ir ao culto. Existem pessoas que dizem que são igreja, mas não vêm ao culto de ceia. Se dizem ser igrejas, não vêm ao culto de ensino. Se dizem ser igreja, não vêm na escola bíblica dominical. Se dizem ser igreja, não se reúnem para adorar ao Senhor Jesus. Quem não vem à igreja, não é igreja. Quem não participa do corpo não é igreja, mas todo aquele que é igreja se reúne porque sabe que reunidos somos o corpo de Cristo, que reunidos somos mais fortes, que reunidos somos imbatíveis, somos o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, e o diabo não vai mudar isso. Quando nos reunimos, nós edificamos uns aos outros. Foi o apóstolo Paulo que disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26: ora, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Ao que ele diz: tudo seja feito para a edificação da igreja. É coisa da minha cabeça? Não. É coisa criada pelos crentes? Não. É revelação de Jesus Cristo, a qual Paulo está nos dando essa noite. E Paulo está dizendo que quando nós nos reunimos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem testemunho, um tem palavra,
Um tem louvor. Aí alguém pergunta, por que devemos reunir? Porque quando estamos reunimos aqui nesta igreja, neste lugar, cada um tem a sua oportunidade e nós vamos edificando a fé um dos outros. Mas aonde está o problema? O grande problema é quando assumimos esta tribuna para falar aquilo que não está na palavra de Deus. Quando assumimos este altar para dizer coisas que não edificam a igreja. Se eu tivesse que dar um conselho bíblico pautado nas escrituras, eu diria: se você tiver essa oportunidade e você não tiver nada para edificar a igreja, então recuse a oportunidade. Se você tiver a oportunidade e o que você for falar vai gerar dissensão, não edifica, é coisa do mundo, não fale na igreja, não fale no altar. Esse lugar aqui é lugar de edificar o corpo de Cristo. Esse lugar aqui é lugar de falar a palavra de Deus. Esse lugar aqui é lugar de louvar o nome de Jesus. Esse lugar aqui é lugar de dar testemunho de fé. Esse lugar aqui é lugar de falar que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e entrega. Em terceiro lugar, Paulo disse que somos a habitação do Espírito Santo. Foi ele que disse que o véu se rasgou e o Espírito Santo agora, ele habita entre nós. Perceba, irmãos, antes do Espírito Santo descer e habitar na igreja, Deus tem uma ordem: faça um tempo, eu vou habitar no meio de vocês. Só que a presença de Deus, ela se revelava no Santo dos Santos. Você lembra da escola dominical? Lugar santo, lugar do santo, lugar do átrio, lugar santo e lugar do Santo dos Santos. O átrio, todo mundo entrava. No lugar santo, levita e sacerdote. Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, diante da Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. Uma vez por ano ele entrava lá para oferecer sacrifício pelo povo. Agora você pensa comigo, uma vez por ano, um único homem na terra entrava na presença de Deus, sentia a presença de Deus, recebia a presença de Deus. Só que quando Jesus estava na cruz, ele mudou tudo. Porque quando ele estava na cruz e ele entregou o Espírito ao Pai, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o lugar do Santo dos Santos teve como se fosse um acesso. E agora a presença do Espírito de Deus não está mais na arca, mas ela habita onde? Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos aqueles que estavam lá foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aonde está o Espírito Santo? Está na arca? Está na igreja? Está no mundo? Não, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Bata no seu peito essa noite e diga: eu sou a arca, eu carrego a presença, eu tenho o Espírito Santo, ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus também gera em nós algo chamado capacitação. O que é isso? Pedro, antes de receber o Espírito Santo em Atos 2, ele negou Jesus. Ele não pregava com poder, fugia da responsabilidade, um homem sanguíneo. Mas pós batismo com o Espírito Santo, após ele receber o poder do Espírito Santo, ele se coloca de pé, e na sua primeira pregação, quase 3.000 almas receberam a Jesus como seu Salvador. Sabe o que está faltando para a igreja? O que falta para a igreja no século 21 não são luzes coloridas. O que falta para a igreja no século 21 não é fumaça branca. O que falta para a nossa igreja não é entretenimento. O que falta para a nossa igreja é capacitação do poder do Espírito Santo. Aquele que é cheio do poder do Espírito Santo não foge quando o demônio se manifesta. Aquele que é cheio do Espírito Santo não foge da pregação do Evangelho. Aquele que é cheio do Espírito Santo ganha alma nas ruas. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele ganha alma dentro do teu lar. E se você ainda não tem a capacitação do Espírito Santo, o Senhor vai te entregar nesta noite, e você será revestido de poder para pregar o Evangelho. Aí Paulo diz
fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, ele disse: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o Espírito Santo em nós, ele é penhor, ele é selo e ele é garantia. Selo é uma marca que não pode ser retirada. Quando Jesus estava no túmulo, o Império Romano selou aquela pedra. Aquele selo significava: ninguém remove esta pedra. Mas Mateus diz que o anjo desceu, removeu a pedra e se assentou sobre ela. Aí Paulo vai dizer que o Espírito Santo em nós, ele é selo e ele é garantia. Então vamos lá. A pedra do sepulcro, junto com o selo, o anjo removeu, porque o selo é do homem, e o selo do homem Deus remove, mas o selo do Espírito Santo, que está dentro da igreja, o comunismo não pode remover, o diabo não pode remover, as lutas não podem remover, as batalhas não podem remover. Passarão os céus e a terra, mas o selo do Espírito Santo na igreja, o diabo não pode remover. E para a gente encerrar, quando Paulo diz que o Espírito Santo em nós, ele é selo e ele é garantia, ele está dizendo: Jesus deixou em nós uma garantia de que ele voltará para buscar a igreja. Qual é essa garantia? O Espírito Santo dentro de nós é a maior prova de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus fez muitas promessas. Por causa do tempo eu vou citar 3, e todas ele cumpriu. Primeira promessa, ele disse: eu vou morrer. Pedro falou: mestre, tem misericórdia de ti. Mas Jesus cumpriu a promessa, foi à cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós. Segunda promessa, ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Segunda promessa, terceiro dia, o inferno não pôde prendê-lo, os demônios não podem contê-lo. Jesus ressuscitou e está entre nós através do Espírito Santo. Terceira promessa, ele disse: eu voltarei para buscar a minha igreja. A primeira promessa ele cumpriu, a segunda promessa ele cumpriu, e a terceira promessa Jesus não cumpriu ainda, mas ele vai cumprir já já. Luiz, qual é a maior prova que Jesus vai cumprir essa promessa? O Espírito Santo dentro de você é a prova que ele volta para te buscar. O Espírito Santo dentro de nós é a maior prova que ele volta para nos buscar. O mundo espera a volta do anticristo, mas a igreja espera a promessa de Jesus. O mundo espera as suas delícias, mas a igreja espera a volta de Jesus. O mundo espera os seus estatutos, mas a igreja espera a volta de Jesus. Só quem tem o Espírito Santo levanta a mão essa noite. 10 segundos de glória é pouco para expressar a alegria que você tem do Espírito Santo na sua vida. Só se você tem o Espírito Santo, levanta esta mão esta noite e adora. Eu vou contar: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o barulho de glória da igreja selada. Esse é o barulho de glória da igreja marcada. Esse é o barulho de glória da igreja batizada. Esse é o barulho de glória da igreja cheia. Esse é o barulho de glória da igreja avivada. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. Aleluia.
e diga: nós estamos selados. 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 Que se levante Lula, que se levante Bolsonaro, que se